Definimos no bloco anterior a existência de um corpo de funcionários do Estado capaz de levar essa nossa política do exterior adiante com um pragmatismo adaptado a cada governo, mas que chega ao ponto, às vezes, de causar curiosidade. Eu vou logo lembrar ao João, para falarmos sobre esse pragmatismo, o famoso caso do reconhecimento de Angola pelo governo, a ditadura militar, que reconhece, quando os Estados Unidos é contra, né, o movimento socialista que toma o poder em Angola, e o Brasil reconhece e automaticamente ganha uma posição privilegiada depois para fazer negócios, e muitas empresas brasileiras começam a reconstruir logo em seguida Angola. É uma característica também brasileira? Foi uma coisa de momento? Como é que é isso? Como é que você enxerga essa questão? Não, acho que uma das características importantes da política brasileira, da política externa, é sempre tentar adquirir uma certa autonomia, né, para o Estado brasileiro, para atingir certos objetivos. E no caso brasileiro, a autonomia servia historicamente ao objetivo do desenvolvimento. Então, o governo brasileiro, o Estado brasileiro sempre teve esse objetivo mais de longo prazo, né, ou seja, de industrializar o país, né, desenvolver, integrar o país territorialmente, e viu a sua política externa sempre como estando a serviço, né, ou pelo menos articulada fundamentalmente a esse objetivo. Então, as variações que ela poderia ter são variações pragmáticas a serviço disso daí. Então, você tem uma aproximação com os Estados Unidos nos anos 50, nos anos 60, que também estava articulado esse objetivo de desenvolver o país, mas se tem também esse pragmatismo, que é justamente um apego aos interesses concretos do país e não a algum alinhamento ideológico, né? Então, no contexto da Guerra Fria, por exemplo, né, o Brasil estava, claro, no bloco do Ocidente, mas dentro da zona de influência americana, mas fazia questão de tentar afirmar essa autonomia, né, seja reconhecendo o governo de Angola na época da sua independência, ou antes mesmo, a gente viu agora nos jornais, o episódio em que o Brasil, em 62, tenta mediar as relações entre os Estados Unidos e Cuba. Por exemplo, o próprio Jânio, que não era necessariamente longe de ser de esquerda, recebe o governo cubano, Fidel, Che Guevara, condecora Che Guevara. Então, na assim chamada política externa independente, que também é um outro momento importante de independência da nossa política externa. Então, tem essa tradição, né, na política externa brasileira de ter flexibilidade, né, nos seus alinhamentos internacionais, mas sempre a serviço dos seus interesses maiores. E é um pragmatismo, por exemplo, que na época da ditadura se definia como responsável, ou seja, ele não é arbitrário, né, ele atende a interesses que são mais perenes do Estado brasileiro, né, mas certamente eu acho que por trás disso tem essa aspiração de ter autonomia, quer dizer, um país que busca autonomia num contexto muito difícil de estar num continente onde a hegemonia é americana. Bem, Brigagão, como é que a gente se relacionaria com aquela coisa tradicional de dizer, poxa, mas o Brasil sempre foi alinhado, em última análise, à tendência norte-americana? Tivemos até, nesse mesmo campo de exemplos que o João estava falando, o famoso caso da energia nuclear, que houve uma opção econômica por interesse em relação ao projeto nuclear alemão, mais do que da Westinghouse na ocasião. Você acha que esse alinhamento é realmente pragmático ou a gente teria uma tendência sempre a estar mais próximo do domínio americano? Historicamente falando, não estou nem falando de hoje. O Brasil nunca quis e nunca pretendeu encarar, quer dizer, uma ruptura com os Estados Unidos, nem confrontar o poder americano. Eu acho que nunca, desde o Barão do Rio Branco, a chamada aliança não escrita, nós tivemos com Getúlio Vargas a chamada política pendular. Ora ele namorava um pouco a Alemanha, aí depois namorava os Estados Unidos, trouxe o Roosevelt aqui para abrir a fábrica de Volta Redonda, siderúrgica, o Juscelino Kubitschek, que um pouco chutou para fora o FMI, mas não rompeu, o mesmo Jango, que agora teve esse episódio de fazer um certo balanço entre o Brasil e os Estados Unidos em relação a Cuba, o próprio Geisel, né, que foi mais duro, rompeu com os Estados Unidos, no caso, quando o Carter criticou as violações de direitos humanos no Brasil, o Geisel rompeu um acordo que já estava em desuso
o acordo militar com os Estados Unidos, mas sempre mantivemos, não na órbita, nunca acho que o Brasil foi subserviente, obediente aos Estados Unidos, mas nunca rompemos, mas o Brasil sempre procurou essas alternativas no sentido de afirmação da nossa soberania, de um certo desenvolvimento com independência relativa e buscando alianças, como agora, por exemplo, no governo Lula, nós fizemos o G20 na área do comércio internacional, estamos criando possibilidades de negociação com o fórum chamado G3, Brasil, Índia e África do Sul, uma certa afirmação e até mesmo, pode dizer, liderança na área da América do Sul. Portanto, o Brasil foge a esse parâmetro, nessa referência básica, ou é a favor ou é contra os Estados Unidos. Nós somos a favor e contra, mas negociamos. Nunca houve um... Deixa eu aproveitar isso. Eu fui chamado uma vez a uma palestra na Escola Superior de Guerra, onde a visão estratégica de bloco, e eu me lembro na ocasião que eles diziam, poxa, esse conflito, vamos ter uma questão norte-sul, a pressão econômica americana será muito forte, a China será um parceiro privilegiado. E nós estamos agora, não sei se por inspiração da Escola Superior de Guerra ou pela ideologia atual do governo atual, voltados à China com contraposições da indústria brasileira, que reclamam um pouco desse privilégio. É uma tendência natural, uma visão econômica. Qual é a sua interpretação, Williams, dessa volta, né, para a Ásia, não só a Ásia, como aqui citado pelo Brigagão, também Oriente Médio, esses mercados não diretamente relacionados aos Estados Unidos e Europa? Bom, nós passamos a ter relações com a China, com a República Popular da China, em 1974, né? Quando o Partido Comunista Chinês tomou o poder em 49, chegou ao poder em 49, nós não reconhecemos. Em 74, quando foram estabelecidas as relações, Brasil e China tinham, como até hoje tem, uma visão muito parecida do que é o mundo, né? de como deve se comportar diante do mundo, dos fenômenos internacionais. E, não obstante a diferença de regimes, né, não obstante a população da China, que é muito maior do que a brasileira, portanto, não obstante essas diferenças, o fato é que Brasil e China são potências que aspiram o desenvolvimento, né, são estados que aspiram elevar o seu status, né, como eu já disse, tem uma visão parecida do mundo e não tem contenciosos, né? Quer dizer, estamos cada qual de um lado do mundo, não somos vizinhos, não temos problemas de vizinhança. Mas há um certo confronto de mercado, né? No caso, interesse de tecidos, essas questões não pegam. Não, mas aí isso é um setor do empresariado brasileiro que reclama, não é? Porque, na realidade, as relações Brasil-China elas são muito mais amplas, não é? Elas envolvem não apenas esse comércio de miudezas, né, mas envolve o comércio de aviões, não é? A Embraer, exatamente. Envolve uma intensa cooperação científico-tecnológica na área do lançamento de satélites artificiais. Então, as relações Brasil-China, por tudo isso que eu falei, ela tem uma grande densidade. Agora, evidentemente que os empresários, eles querem satisfazer a sua vontade de lucro. E tudo aquilo, claro, qualquer pedra que apareça no caminho é motivo suficiente para denunciar que as relações não são interessantes para o Brasil. Mas, na realidade, as relações elas são muito abrangentes, não é? Brasil e China se comportam, como eu já disse, de uma maneira muito parecida nos foros multilaterais, não é? Quer dizer, nós votamos mais ou menos igual em todas as grandes questões. Estivemos juntos na formação do G20, não é? Então, e ademais é isso, né? É a prosperidade da China. Infelizmente, não estamos no mesmo ritmo dos chineses, eles estão muito mais acelerados, não é? Isso cria uma série de oportunidades de negócios, não é? Uma série de essas visões alternativas. Essas visões alternativas, ô João, elas já existiam. Vamos começar a caracterizar. O que vocês apontariam já como diferença
Na China, é claro que está havendo uma intenção clara do atual governo, né, de Lula. E que contraposição você faria do que era essa mesma política no caso do governo anterior, do Fernando Henrique? Bem, eu acho que a contraposição hoje está mais presente no discurso, né, que pelo menos inspira essa nova política externa. Mas em termos de estratégia, o Brasil sempre procurou diversificar seus mercados, né? Isso vem desde os anos 70, certamente. Ou seja, a procura de ser o que os diplomatas chamam de um global player, ou seja, um ator global. Ou seja, não depender excessivamente do mercado americano, do mercado europeu. E, de fato, o Brasil, né, nunca teve um peso superior a 30%, né, com qualquer um desses parceiros. Então, isso é uma característica já antiga da política brasileira e que o governo passado continuou a adotar. O governo presente dá um cunho mais político a essas parcerias, né, porque há um discurso que informa essa política, que é um discurso de redistribuição, de reequilíbrio do poder mundial, né? Ou seja, o presidente fala muito em redesenhar a geografia econômica, a geografia política, às vezes, né? E eu acho que nesse contexto há uma leitura, né, de que o mundo unipolar, digamos, um mundo de uma só potência, não é desejável e que a gente tem que caminhar para uma distribuição diferente do poder mundial. Mas isso, assim, é um pano de fundo. Porque mas, você acha que já vinha ocorrendo no governo anterior? Em termos da prática, eu não vejo uma mudança qualitativa importante, né, que indique que o Brasil dê um cunho político às suas parcerias comerciais. Eu acho que não é exatamente isso. Eu acho que no discurso, sim, tem esse discurso que é muito voltado para o público interno, para alguns parceiros regionais, dizendo, olha, nós queremos ter um papel diferente também no ponto de vista político. Mas eu não vejo ainda uma prática efetiva, né, tanto nas instituições como nas alianças no plano internacional, que demonstrem que essas estratégias ainda vão além do interesse comercial principal, que norteia essas... Que norteia. Bem, eu vou fazer mais um intervalo e nós voltamos já já.